SBT Brasil e César Filho. Amanhã a gente está aqui, 5h30 da tarde. Deus te abençoe, Obrigada, César Filho. Marcão. Bom trabalho. Boa noite, Brasil. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Seguimos de luto e agradecemos todas as homenagens realizadas até agora. Neste aniversário de 43 anos do SBT, reafirmamos o nosso compromisso de levar até você a melhor informação com o espírito, o legado e o DNA de Silvio Santos. Veja os destaques desta noite. Exclusivo. Assassino confesso de idoso foi às compras um dia depois de cometer o crime em São Paulo. Ele comprou móveis com o dinheiro levado da casa. Começa a convenção do Partido Democrata que vai oficializar Kamala Harris como candidata à presidência dos Estados Unidos. Nasce hoje o Mais SBT, plataforma de streaming 100% grátis. Após baixar o aplicativo, você vai poder assistir ao conteúdo histórico e atual do SBT quando e onde quiser. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Boa noite. A polícia prendeu o suspeito de matar um empresário de 77 anos no Jardim Europa, bairro Rico de São Paulo. Imagens exclusivas mostram o criminoso comprando móveis com o dinheiro da vítima um dia depois do crime. A prisão em flagrante aconteceu no meio da rua, no momento em que o ladrão roubava um veículo. O tiroteio no meio da rua, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, aconteceu durante um roubo. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, prendi! Você é louco? 2 ladrões foram presos quando tentavam roubar este carro. Mas o criminoso que aparece deitado no chão já era um procurado. Jordan Magalhães Nogueira, de 20 anos, é acusado de matar o empresário Carlos Alberto Felice, de 77 anos, no mês passado, no Jardim Europa, bairro Rico da cidade. O criminoso, que trabalhava como pedreiro em uma obra vizinha, foi gravado por câmeras de segurança andando no telhado da casa do empresário, durante a madrugada do dia 12 de julho. O corpo da vítima foi encontrado, amarrado e com sinais de tortura 4 dias depois. Na delegacia, ele confessou que roubou e espancou o idoso. Tinha dado só uma madeirada e amarrei os pés e as mãos dele. Então, e você amarrou ele assim? Então, mas aí que hora que você resolveu matar ele? Foi de manhã. Ele quer alegar que ele saiu da residência, o seu Carlos ainda estava com vida, o que é contrário aos laudos, né? Que o laudo atribui a morte por traumatismo craniano e também o horário seria próximo ao horário que ele deixa a residência ali com o veículo. A Polícia Civil encontrou ainda uma prova indiscutível. No dia seguinte ao crime, antes do corpo da vítima ser encontrado, o ladrão foi filmado dentro de uma loja. Ele comprou móveis com o dinheiro levado da casa. Jordan é o homem de boné azul marinho. Segundo a funcionária, ele escolheu vários móveis de pronta entrega. Em seguida, pagou com as notas levadas no roubo. A polícia acredita que ele levou 50 mil reais além do carro do empresário, que tinha as impressões digitais de Jordan. No interior do veículo a gente acha um cartão de uma loja de imóveis. A gente encontra na casa dele a nota fiscal da aquisição desses móveis, que lá ele gastou 4.800 e poucos reais na aquisição desses móveis. Um outro pedreiro que indicou o Jordan para trabalhar na obra está preso temporariamente. Ele nega ter participado do crime. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil de São Paulo. Reviravolta na investigação sobre o arrombamento de uma loja de armas há pouco mais de 2 meses no Distrito Federal.
O dono do local, segundo a polícia, usou o roubo para esconder o desvio de armamento. Tiago Nunes aproveitou o arrombamento da loja para tentar justificar o desaparecimento de 76 armas de fogo e 2.500 projéteis. Nesta segunda-feira, policiais apreenderam mais munição e 69 armas para evitar que fossem vendidas ilegalmente. O empresário já tinha sido preso temporariamente. Ele é suspeito de comércio irregular de armas e de fraude processual por ter mentido sobre o falso roubo. 4 pessoas estão presas preventivamente há 1 mês pela invasão da loja. Confessaram o crime, mas disseram que não encontraram armas no local. Segundo a investigação, os ladrões chegaram a retirar objetos da loja, mas não na quantidade declarada pelo empresário. Procurado, o Exército não se manifestou. O corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado ontem em São Paulo. As homenagens continuam. Hoje, mais flores foram colocadas na vaga de estacionamento dele aqui no SBT. Vasos e buquês foram deixados no lugar onde Silvio Santos estacionava o carro aqui no SBT. Houve homenagens também em frente à casa da família Abravanel, na Flórida, nos Estados Unidos. Durante uma cerimônia ecumênica no Cristo Redentor, no Rio, a filha mais velha de Silvio Santos, Cíntia, e o neto dele, Tiago Abravanel, se emocionaram ao rever momentos icônicos do comunicador. Abraçou o Brasil inteiro. Meu pai, eu dividi ele, compartilhei ele com esse país todo. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é dar continuidade ao legado do nosso pai. Silvio Santos foi sepultado neste domingo no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, numa cerimônia judaica reservada para parentes e amigos próximos. Do lado de fora, fãs prestaram homenagens. Aprendemos a amá-lo, respeitá-lo e fazer parte da família, porque ele é uma pessoa que traz alegria, traz prazer de viver e muito exemplo. Na saída, Daniela Beirute, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, agradeceu por todo o carinho. Muito obrigado mesmo a todos. O Congresso Nacional prestou hoje uma homenagem a Silvio Santos. O senador Jorge Cajuru presidiu a sessão. O nosso 1 minuto de silêncio. Na primeira sessão da semana no Senado Federal, 1 minuto de silêncio em homenagem a Silvio Santos. Câmara e Senado decretaram luto de 3 dias após o anúncio da partida do apresentador. Por isso, a sessão desta segunda-feira não teve votações. Semana que começou de luto também no restante do país. Neste domingo, em pronunciamento, o presidente Lula revelou a admiração e as boas lembranças na companhia do apresentador aos domingos. Inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país, o melhor homem de televisão. Então, essa pessoa que me fez ficar horas e horas sentado num banco de televisão, no sofá da sala, vendo televisão, durante anos e anos, a gente tinha o Silvio Santos como uma motivação para a gente ver televisão. Unanimidade em todo o Brasil, Silvio Santos recebeu homenagens de diversas entidades empresariais. A Confederação Israelita do Brasil manifestou seu respeito e reconhecimento a Silvio Santos, cuja trajetória ilustra o que há de mais admirável no empreendedorismo brasileiro. O presidente da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, fez questão de deixar o registro sobre o legado para a comunicação no país. O Silvio Santos não foi só o maior ícone e comunicador da TV brasileira, mas a história da TV brasileira se confunde com a história do Silvio Santos. O Silvio deve estar lá em cima, não tenha dúvida disso. Jogou confete aqui embaixo desses 43 anos do SBT. Quem morreu foi o senhor Abravanel. O Silvio Santos ficará na memória e no Brasil para sempre.
E é dessa forma, como alguém que vai estar presente na história de milhões de pessoas, que nós, colaboradores do SBT, pretendemos honrar Silvio Santos, reproduzindo dentro e fora da emissora o legado de respeito e profissionalismo do apresentador. É um compromisso do jornalismo do SBT com a população brasileira. Em nome de toda a família SBT, nós agradecemos também as homenagens e a cobertura nas outras emissoras de TV, entre elas a TV Globo, a TV Record, a Rede Bandeirantes, entre tantos canais do nosso país que deram destaque a essa notícia triste ao longo de suas programações. O nosso muito obrigado. Aliás, não foi só aqui no Brasil que a morte de Silvio Santos repercutiu. Da Ásia à Europa e aqui na América, o mundo destacou a grandeza do maior comunicador de todos os tempos. A rede ABC News dos Estados Unidos foi um dos primeiros veículos internacionais a divulgar a notícia. A emissora americana destacou que o programa Silvio Santos é um dos mais longos da história da televisão mundial. Ainda nos Estados Unidos, um dos principais jornais do país, o Washington Post, lembrou de programas de sucesso da TV criados por Silvio, como o Show do Milhão. Qual é a resposta certa? Certa resposta, ganhou 10 mil. E a Casa dos Artistas. A norma do programa é nós pagarmos o prêmio em dinheiro. Em dinheiro? O espanhol El País afirmou que todos os brasileiros, idosos ou jovens, moradores das cidades ou das zonas rurais, fãs de samba ou sertanejo, da direita ou da esquerda, lamentaram a morte de Silvio Santos. Para o argentino Clarín, o comunicador era dono de um sorriso permanente e um carisma inquestionável. O luto dos brasileiros e o legado de Silvio Santos ainda foram destaque na Inglaterra, na Colômbia, na Alemanha, China, Turquia. Artistas que ficaram conhecidas pelos brasileiros graças a Silvio Santos também prestaram homenagens. Foi o caso das mexicanas Thalía, que protagonizou sucessos como Maria do Bairro e Marimar, Dulce Maria, que fez parte do RBD e da novela Rebelde, Gabriela Spanik, de A Usurpadora, e Florinda Meza, a eterna Dona Florinda, de Chaves. Todas as vezes que você sintonizar o SBT, você estará conectada com Silvio Santos. No próximo bloco, o assunto é futebol. Nós vamos falar da goleada. E que goleada do Botafogo sobre o Flamengo. No Clássico Paulista, a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Kleber Machado vai falar sobre todos esses assuntos e vai comentar também a expectativa para Corinthians e Bragantino pela Copa Sul-Americana. Aguarde, o SBT Brasil volta já. SBT Brasil com César Filho. Oferecimento Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. E Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Para alergia não tirar as experiências da vida do seu filho, conte com o Alexofedrin. Ele oferece alívio rápido por até 12 horas dos sintomas da rinite e da urticária. Alexofedrin. Menos alergias, mais experiências. Novo Tresemme Brilho Lamelar. Corrige a superfície dos fios. Efeito gloss na sua máxima intensidade. Comidinha, bebida gelando, tudo ok. Ah, Wi-Fi da galera, porque mal chegou já começa, né? Wi-Fi, me dá a senha. Wi-Fi 6 da galera, pega até na varanda. Tem como ver senhas? Confira essa dica para deixar sua vida financeira mais inteligente. Quer alívio nos boletos? No PAN, você parcela suas contas em até 12 vezes do cartão de crédito. Com o cartão PAN, você pode. Abra sua conta e peça seu cartão. Banco PAN. Eu escolho Clearman, porque os melhores usam o número 1. Novo Comfort, o único com 10 vezes mais perfume imbatível de longa duração. Respira fundo. Respira
Respire fundo. Conte com Vic, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Hello, eu sou a levedura holandesa. E para os mestres cervejeiros, eu sou muito mais que um ser microscópico. Eu sou a magia que transforma malte, lúpulo e água em Amstel. A fusão perfeita entre equilíbrio, autenticidade e o sabor de Amsterdã. Amstel Puro Malte, feita com a magia da levedura holandesa. Beba com moderação. Novo 3CM, brilho lá. Você está assistindo SBT Brasil. Oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Le Voyage Boqueirão, o novo lançamento da Âncora Construtora. Decolling é uma jornada exclusiva onde o destino é a sofisticação. A Âncora Construtora realizou o seu desejo de morar na rua mais charmosa do Boqueirão. A 2 quadras da praia, embarque no Le Voyage Boqueirão e tenha muito conforto em amplos apartamentos de 148 e 178 metros quadrados. 3 suítes em um projeto de interiores feito pelo arquiteto Felipe Torelli. Faça o seu check-in em um lazer 5 estrelas para toda a família. Garanta agora o seu passaporte em ancoraconstrutora.com.br. A Andretta Sherry tem condições imperdíveis para você sair de Sherry 0 km pagando a primeira parcela só no ano que vem, em 2025. As melhores taxas e condições do mercado. Não compre sem nos consultar. A verdadeira face da evolução. Tigo 5X Pro Hybrid a partir de 156.990 e a pronta entrega. Tigo 7 Pro Max Drive, a tecnologia em movimento a partir de 179.990. Vem pra Andretta Sherry. Não vamos perder negócio. Sherry é na Andretta. Viva a alegria de ser você. Loja 100. Do seu tipo. Do seu jeito. Pra toda a gente. Você está assistindo SBT Brasil. Oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Le Voyage Boqueirão, o novo lançamento da Âncora Construtora. O SBT Brasil está de volta agora para falar de futebol ao vivo. Kleber Machado chega mais, como diria Regina Volpato, chega mais, entendeu? Porque nós vamos falar. Barros e Paulo Matias. Todos eles. Olha aqui, olha. Tem Brasileirão, tem Sul-Americana, tem Champions League. A semana está recheada, agitado, do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta. E começando pelo Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo conquistou um resultado espetacular contra o Flamengo. Ganhou de 4-1 com absoluta justiça. A gente vai falar do clássico aqui de São Paulo, que teve briga e muita emoção. Mas vamos começar com a rodada quase encerrada, falta só um jogo. E o Botafogo está de novo na liderança. E não foi por qualquer resultado, não, hein? Não, a foi goleada. Uma grande goleada. Então a gente vai ver agora na reportagem do Flávio Vinick. Quem chora por último também pode rir melhor. E nenhum torcedor tem mais motivos para sorrir do que o botafoguense nesta segunda-feira. A gente deveria ter feito mais, né? O jogo ficou pequeno, 4-1 ficou pequeno, o resultado. Foi uma noite inesquecível para o Botafogo no Nilton Santos. Bateu ponte e abriu o placar logo aos 2 minutos. O Flamengo empatou com Bruno Henrique, que comemorou, provocando os rivais com um gesto do chororô. Mas no segundo tempo, o Botafogo atropelou. Igor Jesus desempatou e Matheus Martins saiu do banco para fazer os 2 gols que decretaram a goleada do líder do Brasileirão. O Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. Quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Já o treinador do Botafogo achou que foi pouco. Teve até pênalti perdido. Tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte. Jogo encerrado, o goleiro Gatito provocou Bruno Henrique
mandando o atacante ir até a torcida para repetir o chororô. Depois, foi Marlon quem tomou satisfação do atacante do Flamengo. Que a estrela solitária continue no topo da tabela. Isso é o que os botafoguenses esperam. Se no ano passado o time caiu de rendimento no segundo turno e perdeu um título dado como certo, o alvinegro agora mostra evolução e firmeza na liderança do Brasileirão. Uma curva ascendente agora, né? E não vai ter para ninguém não, gente. Afinal, todos querem sorrir no fim do campeonato. A gente riu no final por último, né? Quem riu melhor foi a gente. Tá rindo até agora. Clever, poderia ter sido de 5, de 6, ou até de 7, não sei porque o Botafogo perdeu muito gol e realmente no segundo tempo o Tite falou, e é verdade, o Botafogo foi de uma velocidade, uma imposição física impressionante. Tô para te dizer que durante o jogo inteiro o Botafogo foi melhor que o Flamengo. O Flamengo teve ali 15, 20 minutos do primeiro tempo, em que conseguiu equilibrar o jogo e oferecer alguma resistência, chegou a empatar o jogo. Para quem não é muito ligado com futebol, esse negócio do chororô é que em determinado ano o Botafogo perdeu algum campeonato e reclamou de alguma coisa, de arbitragem, e os jogadores do Flamengo começaram a brincar que o Botafogo estava chorando. Entendi. Então foi lá o Bruno Henrique, a hora que fez o gol de empate, fez assim, que ficou o símbolo do chororô. Certo. A hora que acabou o jogo, o Gatito foi lá, chora agora. Não precisa, não e aí precisa. O torcedor ri por último, quem ri melhor. Exato. Mas o Botafogo fez um jogo espetacular. E o Botafogo assume uma liderança mais madura, mais apertada, certo, mas com um comportamento mais maduro do que do ano passado. Certo. E acho que tem que registrar também, eu sei que você está louco para falar de São Paulo e Palmeiras. Ainda não. O ótimo desempenho do Fortaleza. Ganhou mais uma, ganhou do RB Bragantino fora de casa. Exato. Então nós temos Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos. E lá no Arena, hoje, depois do Ratinho, a gente vai conversar sobre essa frase do Tite. O desgaste físico é fato. Não é para um só. A gente vai mostrar, inclusive, jogos dos principais times do campeonato no ano. Quem fazia muito isso também era o Valdívia, na época que jogava. Ele fazia o chorinho, né? Ele fazia sempre. Cada um tem o chorinho, cheirinho. Caiu o botão aqui, é o seguinte, ó. Estão falando que a torcida do Flamengo não quer mais o Tite. Está feio. Eu acho que seria uma... Injustiça. Não injustiça, é uma precipitação. O Flamengo, de 19 para cá, você sabe que nos últimos 10 anos o Flamengo e o Palmeiras ganharam 14 títulos nos últimos 10 anos. E não há dúvida que o Flamengo, mesmo nesse período de 19 para cá, com todos os grandes resultados, mudou de técnico pra caramba. Mas quando eu estava bem com o meu amigo Dorival Júnior, mandou o cara embora, pô. Então o Flamengo vai mudando de técnico. Acho que isso não ajuda a deixar o time melhor. Acho que o Tite é um grande técnico. Mas hoje precisamos falar sobre Flamengo. Vamos falar hoje, porque o Flamengo também não está jogando o que se espera. Certo. Agora, a gente acompanha essa confusão agora. Confusão mesmo foi no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Fala a verdade. Pois é, tem sido assim, né? Tem sido um jogo tenso. Mas você vai ver que tem algumas provocações no futebol que para alguns fazem parte da brincadeira, da onda, do sarro. Eu, pessoalmente, acho que ultrapassa um pouquinho o limite. E aí a reação também é meio sem proporção. Ontem, inclusive, 2 jogadores foram expulsos porque eles brigaram indo para os vestiários. Aí o árbitro de vídeo recomendou revisão. Peraí. Mas depois que acabou o jogo? Você vai ver aqui. Mas pode? Claro expulsar que pode. Depois, mas acabou. Pode isso, César? Pode. Acabou o jogo. Pode isso, César, Nadine, Arnaldo? Acabou. Então presta atenção como foi. Presta atenção. Confusão à parte, o jogo foi disputado como pede um clássico do tamanho de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras fez 1-0 com Flaco Lopes. Luciano arriscou da meia-lua, acertou o cantinho de Everton e empatou o jogo. Um lance já começou a esquentar o clima. O árbitro de vídeo recomendou que o Rafael Claus, árbitro de campo, fosse ver o gol de Lázaro. E aí, na interpretação da arbitragem, Flaco Lopes, em posição de impedimento, atrapalhou a visão do goleiro e o gol foi anulado. Flaco Lopes de novo, subiu muito. O goleiro Rafael saiu mal. Flaco desviou o cruzamento de Rony
e o Palmeiras ganhou o jogo por 2-1. A confusão começou depois do apito final. Jogadores do São Paulo foram para cima de um gandula, que é do Palmeiras, e esse gandula teria provocado os jogadores do São Paulo depois do resultado final com a vitória alviverde. A troca de empurrões, os xingamentos, tudo continuou lá dentro do túnel do Allianz Parque. Já em frente aos vestiários, Rodrigo Nestor, do São Paulo, e Zé Rafael, do Palmeiras, trocaram agressões. O árbitro de vídeo viu, chamou Rafael Claus e sugeriu que ele checasse as imagens. Rafael Claus foi ver a confusão e botou na súmula que os dois jogadores foram expulsos. Agora, todo Palmeiras e São Paulo tem confusão. Eu já começo com a do senhor Rafael Claus, que deu 12 minutos de acréscimo, entendeu? Ou seja, até o Palmeiras ganhar o jogo. Porque o Guerrinha, o Rafinha já falou uma vez que ele é palmeirense, lembra? Que ele foi expulso? Sempre tem jogador do São Paulo expulso com o senhor Rafael Claus. E aí o outro lado, né? Como se fosse ontem os caras do Palmeiras falam assim, pô, o Rafael, o Claus, que todo mundo fala que é palmeirense, foi lá e deu um impedimento que não atrapalhou em nada. Assim, na boa, não há árbitro que acerte todas, Verdade. Não há campeonato que não tenha erro de arbitragem e não há campeonato que os erros não sejam distribuídos. Agora, a confusão, como a pergunta que você fez, pode expulsar depois. Enquanto isso está acontecendo, eles estão todos no ambiente do jogo e ainda estão sob observação do árbitro. Essa confusão aí, esse senhor aqui, que eu não sei quem é, tentando tirar a câmera de um repórter cinematográfico, entendeu? Ali acho que é o... Eu não sei se é o Rafael Veiga que chega ali para separar, quer dizer... e ele está querendo estabelecer limite de trabalho, quer dizer, isso tudo é o que eu te falei, eu acho que é tudo exagerado. Uma ação exagerada provoca reações exageradíssimas, mas aí teve a briga. Esse caso é um caso, por exemplo, o Claus estava no campo, o Claus não veria isso. Certo. Mas os caras têm que botar na cabeça, César, que gostem ou não gostem, hoje tem árbitro de vídeo. E o árbitro de vídeo está lá sentado numa sala na CBF, vendo tudo. Como foi a expulsão do Abel, que o árbitro não viu, mas estava na imagem, né? Claro, claro. Mas o Abel ainda estava na beira do campo. Tava. Você está falando do gesto, né? É. Agora, nesse caso, os caras estão rachando o cano no vestiário. O árbitro de vídeo está vendo, Claus, está tendo briga no vestiário. Os dois caras estão com a camisa do São Paulo, com a camisa do Palmeiras. Ele foi lá, viu e expulsou. Agora... Vamos falar do lado do jogo. Mas não foi o Sabino que agrediu o Zé Rafael? Me falaram que tinha sido o Sabino, não sei. Não, na súmula, Rodrigo Nestor e o Zé Rafael. Agora, o jogo foi legal. O Palmeiras foi melhor, o Palmeiras mereceu vencer. O Gandula, se o Gandula foi provocar, também não tem nada que fazer isso, né? Porque, obviamente, você vai ter uma reação. E aí tudo passa do limite. Ó, Rafinha tá bravo, todo mundo tá bravo, enfim. Mas o jogo foi bacana, o jogo foi disputado. O jogo teve um quê de emoção, vibração, de eletricidade que foi bem legal. Como pede um clássico. Como pede um clássico. E o tal de Flaco Lopes tal no bom sentido. Acho que ele chegou a 18 gols ontem, o artilheiro do São Paulo na temporada. Do Palmeiras. Do Palmeiras na temporada. Olha aqui, o do São Paulo é quem? O artilheiro? É quem marcou o gol. Aí, galera. Tá pensando o quê? Luciano, que chutou a bandeirinha do colo também que não precisava. Né, fazendo e coisa... foi expulso depois. Depois, então, mas não precisava. Olha aqui. O Brasil ouviu o César, filho. Por aqui, amanhã tem definição de vaga para as quartas de final, seu Kleber. E aí? Corinthians teve um bom resultado jogando em Ribeirão Preto. Fora de casa. Fora de casa, porque o Bragantino tinha o mando. O resultado dá ao Corinthians a chance de empatar o jogo. Mas o André Galvão tem tudo já para deixar você no clima do jogo que o SBT transmite amanhã. Fala aí, André Galvão. O Corinthians que dá certo. Se no Campeonato Brasileiro o Timão luta contra o rebaixamento, nas Copas é tudo diferente. A Fiel já comemorou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e está perto de garantir também um lugar entre os 8 finalistas da Copa Sul-Americana. Após a vitória sobre o Bragantino na primeira partida em Ribeirão Preto, um empate classificará a equipe para as quartas nesta terça-feira na Neoquímica Arena. Mas ninguém quer jogar com o regulamento embaixo do braço. A gente vai estar com a nossa torcida a favor agora, dentro de casa, que a gente possa aumentar mais ainda essa vantagem e sair vitorioso. Um grupo que vem respondendo bem e passa pelos novos jogadores. O Timão fez contratações importantes nessa janela de transferências no meio da temporada. Gente que chegou e se encaixou imediatamente na equipe.
Hugo Souza é um deles. Emprestado pelo Flamengo, rapidamente já provou seu valor. Acho que quando a gente está feliz no lugar que a gente está, fica muito mais fácil trabalhar. É isso que eu tenho tentado levar para dentro de campo. O atacante Thales Magno, o zagueiro André Ramalho e o volante Charles também estão sendo bastante utilizados. Além dos meninos da base, que viraram protagonistas com Ramon Dias. O volante Rian e o atacante Giovani, autor de um gol na semana passada. Essa é a nova armada corintiana. Contra um Bragantino em crise. Há 7 jogos sem vencer. Um time que já cansou de tantas vezes ficar no quase. A gente está no caminho certo, a gente está produzindo. É ter paciência, continuar trabalhando que uma hora o título vai chegar. Na rota do continente, um duelo brasileiro. A Sul-Americana é a esperança de dias melhores. Agora, por que será que o Corinthians vai melhor nas Copas do que no Brasileirão? Como diria o nosso saudoso Juarez Soares, uma coisa, outra coisa, outra coisa, é isso? É burro, não tem a dúvida. Acho que essa nem o Ramon Dias consegue responder, nem os jogadores do Corinthians conseguem responder. Fato, o Corinthians precisa tomar cuidado no Campeonato Brasileiro. Né? Não está na zona do rebaixamento nesse instante, mas depende do jogo de hoje, Cruzeiro e Vitória. Fato. Também, realidade, o Corinthians tem ido bem nas partidas da Copa do Brasil, nas partidas da Copa Sul-Americana. Eu não abriria a mão. Eu iria até o meu limite para tentar um título, para tentar uma temporada com boas conquistas e, obviamente, em determinado momento, pensa em escapar de qualquer risco de rebaixamento. Amanhã, 9h15 da noite, Corinthians e Bragantino, direto na Neoquímica Arena, aqui no SBT, ao vivo. Bom, o Kleber vai falar, evidentemente, muito de Corinthians, de tudo que aconteceu na rodada também no Arena, que começa depois do Ratinho ao vivo, né? Mas agora eu quero falar o seguinte, da América do Sul nós vamos para a Europa, Kleber, porque vai começar a maior competição do mundo, né? Do mundo, a maior competição entre clubes do mundo, esse ano vai ser diferente, vai ter mais jogo de times famosos se enfrentando antes da fase eliminatória, a confecção dos grupos lá vai ser diferente, e começa com um jogo que é aquela lembra quando a gente fala de pré-Libertadores? Lá também tem. Por exemplo, amanhã nós vamos mostrar o jogo entre o Lille e o Slavia de Praga. É um jogo para chegar à fase de grupos. O Luiz Alano vai mostrar 15-4 aqui. E o João Venturi já entra nesse clima de Champions League aqui no SBT. O prazer de jogar na Europa sem perder o conforto de falar em português. Os sorrisos de Alexandro e Ismaili traduzem a felicidade de quem está louco para dar um oi para a Liga dos Campeões. A dupla, que esteve presente no duelo contra o Fenerbahçe na fase anterior, tem agradado o técnico Bruno Genésio nesse início de temporada. Ele diz conhecer bem o estilo do jogador brasileiro, que já teve a sorte de trabalhar com alguns no Lyon e que adicionam muitos pontos positivos para a equipe. Alexandro e Ismaili pouco atuaram no Brasil, construíram toda a carreira na Europa e abrem a 3ª temporada no futebol francês para levar o Lille de volta à principal vitrine do futebol mundial. Desde 2022 que o Lille não disputa a Liga dos Campeões. Agora, para avançar de fase, precisa passar pelo Slavia Praga da República Tcheca, um adversário de pouca tradição. O duelo deveria acontecer aqui, na casa do Lille, mas como o estádio sediou competições pelos Jogos Olímpicos, segue sem condições de receber o público. O jeito foi mandar a partida para a cidade de Valenciennes, que fica a 50 quilômetros daqui. O zagueiro do Slavia Praga, Tomas Olis, elogiou o palco do confronto, mas mesmo como visitante, preferia jogar na casa do adversário e não em campo neutro. A verdade é que é uma pena. No estádio, em Lille, cabem 50 mil pessoas e o ambiente seria diferente. Eu prefiro quando há um clima mais festivo, falou o Tomas Olis. De um jeito ou de outro, a Liga dos Campeões é sempre uma grande festa. Mas depois de 2 jogos, só um terá o privilégio de seguir se divertindo. Kleber, você acredita que esse novo formato vai deixar a Champions League mais competitiva? Não sei se mais competitiva, mas ela vai ter mais jogo grande, entendeu? Você vai ver mais City contra Bayern de Munique antes da fase eliminatória. Eu acho que vai ser a parte legal. Certo. Amanhã, 15:4, o Luiz Alano transmite. Então, César, hoje a gente vai falar de campeonato e a gente até vai falar de Silvio Santos. Claro que sim. Pegando um pouquinho de futebol, que o futebol
foi super carinhoso também com o Silvio na rodada desse final de semana, depois do Ratinho. Só para a gente finalizar aqui, você acha que o Real Madrid é favorito na Champions novamente? Antes da bola rolar, sempre. Legal, Cleber. Até logo mais, depois do Ratinho, no Arena, ao vivo, aqui no SBT. E você vai ver em instantes, mantida a prisão de motorista que atropelou família inteira em São Paulo. Criminosos abrem fogo em Praça do Rio de Janeiro e matam 5 pessoas. E o nascimento da nova plataforma de streaming do SBT, o Mais SBT. Tudo isso e muito mais você confere no SBT Brasil logo após o intervalo. Até já. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de Heineken, curtir como se houvesse amanhã. Sensodini, proteção completa mais antitártaro, saia do básico. Sporting Bet, entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aê. E PagBank, CDB que rende 130% do CDI, invista já. Aprecie com moderação. Novo Sensodini Proteção Completa a Mais. O paciente vai ter alívio da sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios. Hálito fresco, limpeza superior e proteção antitártara. Eu quero que o meu paciente saia do básico e receba todos os benefícios. Vai na confiança, mostra essa vontade. É na confiança, mostra essa vontade. Chama a responsa, bate no peito. Chama que é jogo, chama de novo. Vai! Vai! Ninguém segura! Vai! Bate no peito, moleque! Bate no peito. Entra confiante no jogo. Sporting Bet. Já chegou a promoção IP de milhões! E esse ano são 3 prêmios de R$1 milhão. Um por mês. Dá pra pagar os aluguéis atrasados e ainda sobra. Ou comer sanduíche de presunto pro resto da vida! Tem prêmios a cada 10 minutos pra eu oferecer muito mais que uma xícara de café. E sem falar nos 3 carros. Com a linha Roupas, suas chances dobram. É só comprar. Cadastrar. Se pode. Eu escolho Clearman, porque os melhores usam o número 1. SBT Brasil com César Filho. Oferecimento. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Novo Comfort, o único com 10 vezes mais perfume imbatível de longa duração. Eisenbahn não filtrada. Encorpada e fácil de beber. Tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade. Aprecie com moderação. Música eu acho que é o principal na espera do público. Mas também tem o visual, tem as coisas, os lugares. Vem aí a última turnê do Gil. Aproveite pré-venda exclusiva para clientes Ouroccar. De 19 a 22 de agosto com 30% de desconto. Use seu Ouroccar e aproveite todas as vantagens. Banco do Brasil. Só a Andretta Renault tem ofertas imperdíveis para você sair de Renault 0 km pagando a primeira parcela só em 2025, só no ano que vem. Documentação por nossa conta, IPVA 2024 totalmente quitado e taxa zero. Renault Kwid, o carro mais barato e econômico do Brasil com o melhor preço da região. Renault Oroch, feita para o trabalho, perfeita para a vida, a partir de R$ 109.990. E o novo Renault Kardian com bônus de R$15 mil. Promoção válida para todas as concessionárias Andretta Renault. Renault é na Andretta. Tem Casa Paulista aqui. Para reconhecer a sua história de vida, o programa Casa Paulista do Governo do Estado de São Paulo ajuda os municípios na regularização fundiária urbana.
Participar é fácil e sem custo para as prefeituras e moradores. É necessário que o município formalize parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que os núcleos habitacionais e a divisão dos terrenos sejam reconhecidos como de interesse social ou, se são ocupados, em maioria, por população de menor renda, que o município envie a documentação necessária para análise técnica. Com a escritura em mãos, as famílias têm acesso ao mercado formal de crédito e podem comercializar ou transferir o imóvel. Já o município tem uma fiscalização mais efetiva e contas mais organizadas. Além disso, a CDHU também está regularizando conjuntos antigos para dar os títulos aos moradores. Em agosto, chegamos a 100 mil imóveis regularizados nesta gestão, um investimento de mais de 390 milhões de reais. CDHU e Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Mês de aniversário, Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira a nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil, trazendo sempre a melhor informação para você. Está internado em São Paulo um homem que foi atropelado junto com a esposa grávida e 2 filhas por um motorista, preste atenção, com sinais de embriaguez. Simone Queiroz traz todos os detalhes agora para a gente. Boa noite para você, Simone. Ele está preso, esse motorista, pelo menos? Sim, pelo menos está preso. Ele passou por uma audiência de custódia, José Neto Rabelo, de 54 anos, e aí nessa audiência de custódia a prisão dele foi confirmada. Antes ele foi hospitalizado, César, porque ele havia se ferido, ficou preso às ferragens na hora do acidente. Câmeras de segurança conseguiram registrar o momento do atropelamento. A família atravessava uma rua no Jabaquara, zona sul de São Paulo, pela faixa de pedestres, quando a mulher, que está grávida, percebeu, primeiramente, que o carro se aproximava em alta velocidade. Reparem que as crianças, que já estão praticamente na calçada, também foram atingidas pelo carro. 2 delas ficaram feridas, também foram levadas para o hospital, mas já foram liberadas, assim como a mãe. Quem ainda permanece internado aqui no hospital no Jabaquara é o pai das crianças, porque ele sofreu o primeiro impacto, teve fraturas nas pernas, nos braços, mas, de qualquer forma, o hospital afirma que o quadro dele está estável. O motorista atropelador, o José Neto Rabelo, que é feirante, ele se negou a se submeter a um teste do bafômetro. Mas, segundo a polícia, ele teria informalmente admitido que havia consumido bebida alcoólica. De qualquer forma, no hospital para onde ele foi levado, os médicos atestaram que ele, sim, apresentava sinais de embriaguez e também muita agressividade. E tem mais um detalhe, César. A CNH dele está vencida há 4 anos. Ou seja, ele não tinha que estar ali naquele momento dirigindo, né? Eu volto com você. Olha, Simone, lamentavelmente nós apresentamos diversos casos aqui. Eu sempre digo que dificilmente a pessoa permanece presa por muito tempo, né? Se tiver um bom advogado vai conseguir, porque as leis são frágeis. Sempre casos assim, a pessoa embriagada, muitas vezes na contramão, com a CNH vencida ou sem CNH, e absolutamente nada acontece nesse país. Isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. 5 homens foram mortos durante um ataque a tiros numa praça que fica em um bairro tradicional do Rio de Janeiro. E entre as vítimas está um traficante que era o verdadeiro alvo dos atiradores. Noite de domingo na Praça 7, no coração de Vila Isabel, zona norte do Rio. O que deveria ser um momento de lazer para os moradores, inclusive crianças, virou um pesadelo com tiros e mortes. Aí, Paulo. Aí, ó. Os criminosos se aproximaram em um carro e 2 motos. Fizeram disparos com pistolas e fuzis e fugiram. Domingo é um dia de lazer, é um dia de você descer, pegar uma bike, um pula-pula com as crianças para brincar. Não esperar isso. Isso é uma chacina, isso é uma guerra. Durante o ataque, 5 homens foram mortos. Entre eles, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, também chamado de Marreco. Segundo a polícia, ele era o principal alvo dos atiradores. Tinha mandado de prisão em aberto e era um dos gerentes do tráfico no Morro dos Macacos, uma favela da região.
Outras pessoas também foram baleadas, mas sobreviveram. De acordo com a investigação, as mortes estão relacionadas à disputa por pontos de venda de drogas travada entre duas facções criminosas. Os autores do ataque teriam migrado de uma quadrilha para outra. Há 2 semanas, Marreco escapou de outra tentativa de assassinato. Mas 2 inocentes foram atingidos e morreram. Uma criança e um entregador. A Delegacia de Homicídios está investigando os 2 casos. Um bairro boêmio onde a gente poderia estar se acabando, está entregue a essa violência. E não se toma uma providência. Até quando pessoas inocentes irão perder a vida por conta de traficantes de drogas? Casos de Covid estão crescendo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Porém, com menos risco de morte em relação ao período agudo da pandemia. A vacina ainda é o principal meio de combate à doença, mas nem sempre ela está disponível. A Elis, de 4 anos, esbanja a saúde. Já tomou 2 doses da vacina contra a Covid e precisa seguir se imunizando. A irmãzinha de 6 meses ainda não tomou nenhuma. Nos últimos dias, a mãe procurou a vacina nos postos de saúde, mas não teve sucesso e recebeu uma recomendação. Eles falaram para continuar ligando na UBS ou mesmo indo lá, né? E aí tem que ser uma coisa todo dia, né? Só que assim, quem tem tempo de ir todo dia na UBS? Desde janeiro deste ano, a vacina contra a Covid-19 está no Programa Nacional de Imunizações. A recomendação do Ministério da Saúde é que as doses sejam aplicadas prioritariamente em crianças de 6 meses até 5 anos incompletos e nos grupos de maior risco, como os idosos. O problema é que nem sempre essas doses são encontradas. A Prefeitura de São Paulo informou que recebeu mais de 32 mil doses na semana passada e que aguarda novos repasses do Ministério da Saúde. Mas não esclareceu se o último lote é suficiente para atender a demanda. Em Porto Alegre, a Secretaria da Saúde admitiu falta de vacinas para menores de 12 anos. O mesmo ocorre na capital do Pará. Essa infectologista faz um alerta sobre o atraso na imunização. Já tem vários estudos mostrando que tanto a doença Covid como a vacinação, a proteção é muito curta. Normalmente, em 6 meses, a gente já perde a proteção contra a doença e aí já fica susceptível novamente. A preocupação aumenta com o novo alerta feito pela Organização Mundial da Saúde. Na Europa, os casos de Covid aumentaram 51% até julho. Nos Estados Unidos, 18%. E no Brasil, houve mais de 9 mil ocorrências, alta de 136%, com 107 mortes apenas na semana de 4 a 10 de agosto. Embora as novas cepas do vírus sejam menos letais quanto as anteriores, os números mostram a importância de se proteger, principalmente nos grupos de risco. Você impede uma ventilação adequada e abre caminho para a infecção bacteriana, que esse sim é o grande perigo. Tem que tomar cuidado, como se fosse uma gripe num velhinho. Tem que prevenir pneumonia. A globalização, a viagem, a indas e vindas de pessoas, não tem jeito, então as cepas vão caminhar com a circulação das pessoas. Em nota, o Ministério da Saúde informou que já distribuiu 6.700.000 doses de vacina contra a Covid aos estados este ano e que novas aquisições estão em andamento. E agora chegou a hora da gente saber como fica a previsão do tempo aí na sua região e em todo o país com a dona do tempo, dona Kalina Sabino. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Final de semana com temperaturas altas, elevadas, em pleno inverno, muita gente vivendo clima de verão. Isso continua nessa semana? Boa noite. Boa noite para você. Gostou da pergunta ou não? Gostei, elaborada, bonita. Pensei bastante. Muito bom, obrigada. César, boa noite para você. Para você que acompanha a gente no SBT Brasil, uma semana abençoada para a gente. Essa onda de calor continua assim, permanece firme e forte no país até sexta-feira. Mas como o mês de agosto já está caracterizado por extremos, a partir de sábado, alguns estados terão uma queda brusca nas temperaturas. Já já eu falo sobre a próxima onda de frio. Antes, vamos falar da principal preocupação, a mais imediata, que é a estiagem. A imagem de satélite mostra que há formação de nuvens carregadas somente nos extremos do país. Destaque para a chuva que volta para o Rio Grande do Sul e em menor intensidade no noroeste,
do Amazonas, mais pontual e passageira por aqui. No interior do país, percebam, não há nuvem nenhuma, então o tempo continua seco, com a umidade relativa do ar despencando. Situação de emergência em toda essa área roxa, quando os índices ficam abaixo dos 12%, pior do que do deserto do Saara, por exemplo. Na parte vermelha, fica abaixo dos 20%. Então você que mora principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também Paraná, tratem de se hidratar bastante. Além disso, a baixa umidade aliada ao calor favorecem as queimadas que persistem no centro-oeste. Já que não cai água das nuvens, o jeito é usar os aviões da Força Aérea Brasileira para tentar apagar os focos de incêndio no Pantanal. Mais de 1 milhão de litros de água já foram lançados na região desde o início da operação. E apesar de parecer distante do sul do país, a fumaça das queimadas chegou por lá. O céu de várias cidades de Santa Catarina amanheceu encoberto. O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi fechado para pousos e decolagens durante a manhã. Mas neste caso, como vocês podem observar, o nevoeiro marítimo foi o principal responsável. Quer dizer, então, que a gente tem tempo seco, precisa se hidratar, tomar água, tem calor, daqui a pouco volta o frio de novo. Eu quero saber o seguinte, com essa onda aí de calor, você já está com o mapa por aqui, vai ter realmente essa onda de frio? Vai, esse azul César. todo aqui é frio? Vai sim, você vê que pega do centro ao sul, né, do centro-oeste ao sul do país, até onde chega esse azulzinho mais claro aqui, onde vai chegar a onda de frio. E a partir de sábado, como eu disse, nos estados do centro ao sul. Vai ser um retorno marcante do frio depois de dias muito quentes, principalmente nas áreas em roxo, ó. Que são essas pequenas áreas. Aqui as temperaturas ficam até 7,5 graus abaixo da média. No azul mais escuro, fica cerca de 5 graus abaixo. Bom, mas e para amanhã, hein, Kalina? Amanhã ainda muito calor, gente. Máximas, olha só, de 34 Boa Vista, 29 Natal, 42 Cuiabá, 30 Brasília e 27 em Curitiba. Agora vamos às outras capitais, vem comigo. São Paulo com máxima de 29 graus, muito sol. Rio de Janeiro, 35 graus. Porto Alegre, a temperatura começa a baixar porque chove amanhã na cidade. E eu volto amanhã para a próxima previsão. Estaremos aguardando. Uma boa noite para você. Boa semana, Kalina. Obrigada. Começou hoje em Chicago, nos Estados Unidos, a Convenção Nacional do Partido Democrata. O evento vai reconhecer de forma oficial Kamala Harris como a candidata à presidência. Nesta primeira noite, estão previstos discursos de nomes influentes, como a ex-primeira-dama Hillary Clinton e o atual presidente Joe Biden. O pedido pelo voto também é por ligação telefônica. Kamala Harris e o candidato a vice, Tim Walz, foram ao Comitê Democrata na Pensilvânia e logo em seguida viajaram a Chicago, onde acontece a Convenção Nacional do Partido. A maior cidade de Illinois recebeu segurança reforçada. Além da presença dos candidatos, personalidades e dos apoiadores democratas, há o cuidado com os protestos. Manifestantes foram às ruas contra a guerra na faixa de Gaza, criticando Joe Biden pelo apoio irrestrito a Israel. Em algumas horas, Joe Biden deverá subir ao palco da Convenção Nacional Democrata. O presidente dos Estados Unidos vai encerrar a primeira noite do evento com um discurso para apoiar o nome da sua vice para ocupar a Casa Branca a partir do ano que vem. Os nomes de Kamala Harris e Tim Walz já foram confirmados pelos delegados do partido em uma votação virtual. Hoje também estão previstos discursos de pessoas influentes do partido, como a ex-primeira-dama Hillary Clinton, que já disputou a eleição, mas perdeu para Donald Trump. Familiares de Joe Biden, como a esposa e primeira-dama Jill e a filha Ashley, também devem falar. O atual presidente desistiu da disputa depois de sofrer pressão do partido, que temia uma possível derrota, principalmente depois do atentado contra Donald Trump na Pensilvânia. O candidato republicano voltou a fazer comícios em áreas externas, mesmo com a orientação do serviço secreto, para dar preferência a locais fechados. Kamala Harris é uma esquerdista que quebrou a economia, disse o ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca.
A menos de 3 meses das eleições, as pesquisas apontam que ele e Kamala estão tecnicamente empatados, mas ela tem leve vantagem na maioria dos estados decisivos. O naufrágio de um superiate de luxo provocado por um tornado deixou 1 morto e 6 desaparecidos na costa da Sicília, na Itália. 22 pessoas estavam a bordo. As autoridades italianas buscam por sobreviventes. E entre os desaparecidos estão o empresário Jonathan Bloomer, presidente da companhia de serviços financeiros Morgan Stanley International, e o magnata da tecnologia Mike Lynch, conhecido como o Bill Gates britânico. Dezenas de fãs depositaram flores em frente à casa do ator francês Alain Delon, um dos maiores ícones do cinema europeu. O artista, considerado por muita gente como o homem mais bonito em todos os tempos, morreu ontem aos 88 anos. Um galã que sempre arrastou uma multidão por onde passava. Em 1960, Alain Delon sacudiu o mercado cinematográfico com o clássico O Sol por Testemunha. Em 90 filmes e séries de TV, viveu mocinhos, bandidos, personagens mentirosos, oportunistas, como no italiano O Leopardo. Ma ti meritavi un'ovazione. Alain Delon morreu em casa, no interior da França, onde dezenas de fãs o homenagearam nesta segunda-feira. O ator já não estava bem de saúde desde 2019, quando sofreu um AVC. No começo deste ano, foi diagnosticado com um linfoma, um câncer no sangue. Nós estamos chegando quase ao final desta edição do SBT Brasil. Eu não posso deixar de, em primeiro lugar, agradecer ao público de todo o país por estar junto conosco, vivenciando este luto e este momento tão difícil para todos nós que fazemos parte da família SBT. Foi um final de semana bem difícil para todos nós, para tentarmos colocar aqui aquilo que nós gostaríamos que fosse a vontade da pessoa que criou, que inventou e que fez todo o SBT, que foi o Silvio Santos. E eu tenho certeza absoluta que esse legado que o Silvio deixou vai continuar, porque nós vamos continuar da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma alegria, levando o SBT para o povo de todo o Brasil. Você fica agora com o episódio inédito de A Caverna Encantada e em seguida você não pode perder as emoções do último capítulo de A Infância de Romeu e Julieta. Muito obrigado pela confiança, pela audiência, uma boa noite para você e a gente se encontra mais uma vez amanhã. Nós finalizamos com essa imagem linda do Cristo Redentor. A TV Corcovado, no Rio, foi a primeira emissora do Silvio Santos, foi a TVS Canal 11 do Rio. Com essa imagem linda, o Cristo vestido com as roupas do Silvio e com o microfone tradicional para homenagear o nosso maior ídolo de todos os tempos. Muito obrigado.